Fala, cartoleiros e cartoleiras! Vamos para a escalação da rodada 22. Nesse primeiro vídeo, como de costume, a escalação será do time barato, voltado para a valorização, mas é claro, sem esquecer que o time precisa de ser competitivo e de pontuar. Galera, tô até com vergonha da minha pontuação na rodada 22 do nosso time principal. Esse aqui é meu time principal, o Fox Velox FC. 163 de patrimônio. Na última rodada nós só fizemos 24 pontos. Erramos inclusive o Gabigol, que era o nosso capitão. Erramos muito. Continuamos ali entre os 3.000 primeiros colocados do ranking nacional. A gente era o 1.070 no ranking. Temos uma pontuação aí de 1.474 pontos. Mas perdemos muitas posições. Esse era o time que a gente tinha pensado para a rodada passada. Erramos aqui o capitão, né? Se vai de PP, por exemplo, já seria diferente. No meio-campo, teimamos aí em manter o Arrascaeta e ele não foi bem, na verdade, por culpa do Lincoln, né? Se o Lincoln pelo menos tivesse feito o gol, seria 5 pontos. Então, erramos muito aqui na defesa, inclusive com o Wilson de goleiro. Beleza, então vamos lá. Vamos vender o time. Aqui do lado esquerdo já vai aparecer o nosso campinho. E como eu estou falando, esse vídeo de hoje, o primeiro da semana, porque a gente tem um vídeo na sexta, esse vídeo de hoje está voltado para um time mais barato, buscando valorização, mas a gente não vai esquecer da pontuação. Então, vamos começar aqui falando dos caras que a galera deve colocar, mas que nós não vamos colocar nesse nosso time aqui, porque o time está voltado para um time barato. Se a gente pensar num time caro, claro que o Marinho estará no time, galera. Marinho tem 12 gols, 5 assistências, 35 finalizações. É um ótimo cara para colocar, sempre pontuações positivas, é mito. Na última rodada, mesmo sem assistência, sem gols, o cara fez 5 pontos, só que ele custa 24,27 cartoletas e ele precisa de 6,5 para valorizar. Por isso que ele não vai estar no time barato. Mas se você tem cartoletas suficientes e vai sobrar cartoletas, Marinho não deixe de fora do seu time. Uma outra opção aqui seria o Keno. O Keno vem sempre bem também, né? Na última ele deu uma assistência e fez 9,40, mesmo tomando cartão amarelo. Tem 9 gols, 3 assistências e 48 finalizações. Pega o Ceará, que vem muito mal, né? Apesar de que era a ausência do Vina, o Vina deve voltar contra o Atlético. Mas o Keno, sem dúvida, é uma ótima opção, né? Colocar o Keno aí contra o Ceará. Mas aí vai depender das suas cartoletas, porque o Keno custa 14,63 e o Keno precisa de 9 pontos para valorizar. Então você tem que pensar nessa questão aí da valorização do Keno, que é muito alta. Outro que deve estar muito escalado vai ser o Bruno Henrique. Gabigol não deve jogar. Bruno Henrique, 12,75 cartoletas, deve caber aí no seu orçamento, mas ele também precisa de uma pontuação alta para valorizar, 8,50 para valorizar. Então vamos aos atacantes que nós vamos colocar. O primeiro deles é uma alternativa ao Keno. Pega o Ceará. O Ceará não vem bem, né, gente? A gente sabe disso. O Ceará está vindo muito mal no campeonato. Então pega o Ceará, mesmo sendo em casa, mas fator casa hoje não interessa, porque a gente não tem torcida. O Vargas começou no Atlético já dando uma assistência, 2 finalizações. É um cara que pode mitar na rodada. Na última ele fez 5 pontos, mas é um cara que pode mitar. Está desvalorizado. O Vargas precisa de 4 pontos para valorizar. Então, se ele mantiver a média, é um cara alternativo ao Keno, diferente. Não vai estar tão escalado contra o Keno e você vai estar com um jogador competitivo para o seu ataque. O segundo do nosso ataque será o Brenner. O Brenner certamente estará em 90% dos times brasileiros para a rodada. Brenner joga em casa, 6 gols, 1 assistência, 17 finalizações. Depois que ele começou a mitar, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, tem feito boas pontuações. Na última não foi tão bem, mas fez 2,10. E é o que ele precisa para valorizar. A partir de 2,20 ele já valoriza, então o Brenner é o outro atacante nosso aqui. Vamos colocar até a tarja de capitão, a faixa no homem, porque acreditamos muito nele. E a nossa terceira opção de ataque, a gente vai colocar um atacante do Fortaleza,
E aí você pode colocar um outro da sua escolha, mas eu vou colocar aqui um baratinho que é o Bergson. O Bergson, ele mitou contra o Atlético Paranaense, o ex-time dele, ele fez 12,40, tem um gol no campeonato e vai pegar o Botafogo. É claro que o Fortaleza caiu de produção, mas o Botafogo também. Então, assim como o jogo de ontem, Botafogo e Bragantino, foi um jogo onde tiveram opções de gols para os dois lados, o Bergson pode deixar o dele, né? E aí, então, a gente vai colocar aqui o Bergson como uma opção que é muito barata para formar o seu ataque aí. Ele custa apenas 2 cartoletas,17. No meio campo, se você pensar aí em jogadores mais caros, claro que tem o Galhardo, que muitos vão colocar, e óbvio, né, 15 gols, 5 assistências, 16 desarmes, convocado para a seleção, vai estar empolgado, apesar de que o Abel mexeu muito no time e o Galhardo mudou um pouco de posição, então assim, não dá para ter aquela esperança de mitadas do passado. Mesmo assim, o Galhardo na última fez 4,20, então assim, é uma ótima opção, mas é caro, então não vai estar nesse nosso time de hoje. Aí a gente teve que optar em um meia que fosse mais caro. Entre Galhardo e Arrascaeta, nós vamos optar pelo Arrascaeta. Por quê? O Galhardo precisa de 5,30 para valorizar. E o Arrascaeta, que tem um jogo teoricamente mais fácil, o Arrascaeta precisa apenas de 3 pontos para valorizar, 3,10. Então é claro que a gente vai colocar o Arrascaeta, um jogo muito mais fácil para o Arrascaeta, 3 pontos para valorizar, dá para colocar o Arrascaeta e a gente ainda ter um time barato, competitivo, que vai ajudar todo mundo. Então, aí para a gente completar aqui o nosso meio campo, de forma que todos possam escalar, a gente vai colocar um outro meia do Flamengo, que vai voltar da seleção, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não está muito caro. O Everton Ribeiro precisa de 1,40 só para valorizar. Tem aquele jogo que é o mais fácil contra o Coritiba. A gente está pensando aqui, sim, será que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar e o Flamengo vai jogar mal e vai perder para o Coritiba? Acho difícil. Coritiba perdeu em casa para o Bahia, é um time que está muito mal, né? É o 18º no campeonato e o Flamengo precisa de ganhar esse jogo. Dessa vez não é impossível que o Flamengo vai fazer isso conosco, né? E aí, então, a gente vai colocar o Everton Ribeiro dobrando aqui o meio. Se você não gosta de dobrar meia, você pega aí um outro do seu interesse. Às vezes você vai ter cartoletas, você vai poder colocar o Thiago Galhardo. Você também pode equilibrar as cartoletas colocando um outro cara que você acha que vai imitar, um Jean-Pierre, um Daniel Alves, um Rafael Veiga, um próprio Vina contra o Atlético. Então tem boas opções. E aí, para fechar o nosso meio campo aqui, a gente vai pegar... Deixa eu ver aqui nas anotações que eu fiz. O Thiago Neves não foi muito bem na última. O Sport novamente joga em casa. A escolha pelo Thiago Neves é sobretudo porque ele é um jogador mais barato. Então ele custa 4,25 cartoletas. Olha aqui o preço dele, 4,25. Vai pegar em casa o Atlético Goianiense, que também vem muito mal no campeonato. O Sport até que fez uma ou outra partida boa. Contra o Ceará mesmo, o Sport jogou bem. O Thiago Neves, ele pode bater falta, escanteio, então pode dar uma assistência. Ele já tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. Então, assim, é uma opção diferente, Thiago Neves. Aí a gente vem aqui para a nossa defesa. Na nossa defesa, pensando em valorização, que é a ideia aqui do vídeo, a gente vai começar pelos laterais. Você poderia muito bem colocar o Reinaldo, que também vai precisar aí de 2 pontos para valorizar, mas ele é um cara que custa 13 cartoletas, então pensa muito bem antes de colocar o Reinaldo, se vale a pena gastar essa cartoleta toda com ele. Então a gente vai pegar jogadores mais baratos, e aí a gente vai com os 2 laterais do Flamengo, que eu tô falando, é impossível que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. O Isla, ele tem 4 assistências, ele tem 26 desarmes, desarma muito, vai pegar o Coritiba. Então o Coritiba costuma ceder aí os pontos para os laterais. Esperamos então que o Flamengo não tome gol e o Isla mite. Além do Isla, que é barato, custa 8 cartoletas, 33, a gente tem aqui o René, que custa 4,82. Então dá para fazer uma dobra com as laterais do Flamengo. Se você não quiser dobrar e ainda assim precisar de valorizar, você tem, por exemplo, o Rodinei aqui do Inter, né, que não é caro e precisa de poucos pontos para valorizar, o próprio Wendel. Então são opções também baratas que você pode buscar aí
no mercado e favorecer o seu time para ganhar cartoletas. Se você quer também não arriscar tanto, você pode pegar o Diogo Barbosa, que pega o Corinthians, também é uma boa opção, né? O próprio Patrick, que joga em casa, também precisa de poucos pontos para valorizar contra o Atlético Goianiense, é também uma boa opção. Então a gente vai fechar aqui com o René, para não alongar mais o vídeo. Na zaga, a gente vai pegar um zagueiro do São Paulo, o Cuesta, seria uma boa opção, que ele também precisa de poucos pontos para valorizar, mas esse ano está muito mal, então não sei se vale apenas as 9,85 cartoletas no Cuesta. A gente vai pegar o Bruno Alves, custa só 7,63 cartoletas, né? Sempre pontuações positivas que ele tem, mesmo tomando gol. Tem uma mitada aqui na 17ª rodada, pega o Vasco em casa, tem a opção de fazer alguns desarmes. Se ele fizer menos de 1 ponto, 0,90, ele já valoriza, então nós vamos colocar o Bruno Alves. E o outro nosso lateral aqui, a gente falou lá do Patrick do Sport, o Sport joga em casa de novo, quem sabe dessa vez consegue um SG, é o Maidana. Foi muito mal na última, fez 1,10 só, mas já tem 3 gols no campeonato, de repente pode ter um pênalti aí para ele bater, é a esperança nossa sempre, né? Um jogo teoricamente mais fácil e equilibrado, pode ser que o Sport mantenha o SG, a gente vai colocar o Maidana, 6 cartoletas apenas, e o Maidana precisa de 1,60 só para valorizar. E para fechar, goleiro é a posição mais difícil. Quem quiser apostar aí num goleiro diferente, de repente um goleiro do Fortaleza, que mesmo fazendo menos 5 valoriza, mas a gente vai fechar aqui com o Everson do Atlético. Custa 8 cartoletas, tem 11 defesas difíceis no campeonato. Atlético sempre toma gol, mas quem sabe dessa vez não vai tomar. E aí você tá com um cara diferente que ninguém tem. O Everson, mesmo que ele não faça pontos, se ele zerar, ele já vai valorizar. Então por isso que ele é a nossa opção. Olha aqui, até agora nós fizemos um time super barato e competitivo, com 82 cartoletas, falta só o técnico. O técnico, nós vamos colocar o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, que precisa só de 2 pontos para valorizar. E aí, se a gente fechar esse time aqui, a gente vai gastar, fechamos esse time, olha aqui do lado direito, gastamos 89 cartoletas, 0,82, é um time super, hiper barato. Que aí você pode mexer aqui em algumas outras peças se quiser. Tira o René, aí você coloca o Reinaldo, por exemplo. Se a gente fizer essa modificação só, tirando o René e colocando o Reinaldo, 2 do São Paulo na defesa, a gente tem um time com quantas cartoletas, galera? Só com 98 cartoletas. Ah, eu não gostei do Bergson no ataque, queria apostar num atacante que a gente acha que vai mitar na rodada. Esse atacante pode ser o Marinho, custa 24 cartoletas e precisa de 5 pontos para valorizar. Pode ser o Bruno Henrique, que vai fazer um gol contra o Coritiba e com 8 pontos ele valoriza. Então, se a gente fechar aqui com o Bruno Henrique, olha que time fantástico você vai ter. Aí, se não te agrada ali no meio-campo a dobra do Flamengo, ou não te agrada o Thiago Neves, você ainda pode colocar um outro atacante, um outro meia, né? O Jean-Pierre contra o Corinthians fora de casa, que tem sempre regularidade. Você pode colocar o Rafael Veiga, que achou a posição dele no Palmeiras, então vai ser muito bem escalado essa rodada. Então, assim, dei aquela opção lá de time de menos de 100 cartoletas e vou fechar com esse time aqui, ó, 108,84 cartoletas. Busquei aqui um equilíbrio, mesmo colocando o Bruno Henrique, que precisa de 8 pontos para valorizar, os outros todos com pontuação abaixo de 4 para valorizar, muitos com pontuação próxima de 0 para valorizar. Então, com certeza, esse time seu aqui, que custou 108,84 cartoletas, é um ótimo time para mitar na rodada. Fechamos com esse time aqui e espero ter ajudado, tá bom? Deixa o like, faça a inscrição para receber vídeos novos. E na sexta-feira nós temos aqui o time da mitada. Um abraço a todos e muito obrigado, tá bom? Fui!